Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Vereadores aprovam 3 projetos na 38ª sessão ordinária do ano. Leitura das respostas aos requerimentos de informações é rejeitada pelo plenário. Câmara de Araçatuba participa da campanha comunitária Dia de Doar. E o vereador Lucas Anata fala sobre som alto e ecopontos na entrevista do dia. Hoje é terça-feira, 26 de novembro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Suzy, boa tarde. Olá, João, boa tarde a você e boa tarde também a você que nos acompanha. Os vereadores de Araçatuba aprovaram 3 projetos na 38ª sessão ordinária do ano, realizada ontem à noite. A Prefeitura obteve autorização dos parlamentares para conceder o uso de uma área de terra localizada no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado a uma empresa que atua na fabricação e no comércio de produtos de limpeza e polimento. O plenário também aprovou a concessão do título de cidadão araçatubense ao pastor Aparecido de Souza, que é presidente da Assembleia de Deus Ministério de Belém, localizada na Rua Porangaba. Quem apresentou o homenageado foi o vereador Doutor Alceu, autor do projeto de decreto legislativo. Aparecido de Souza é pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém, aqui de Araçatuba, conhecido no meio evangélico na nossa cidade, em todo o Brasil, além do Japão e também em alguns países das Américas, sempre levando o nome de Araçatuba através de seus sermões da palavra, ministrados nas redes sociais e em seus projetos missionários. A comunidade da igreja vê no pastor Aparecido de Souza um verdadeiro líder que consegue concretizar os seus objetivos de forma digna. Está sempre envolvido com várias ações sociais, inclusive apoiando jovens com projetos para levar a palavra de Deus de forma mais atual. Dentre eles destaca-se o evento JJJ, Junta Jovem para Jesus, realizado anualmente com um público de aproximadamente 800 jovens. Projeto que está ligado a UMADAR, União da Mocidade da Assembleia de Deus de Araçatuba e região, que todo ano realiza congressos e palestras e oficinas para os jovens. Outro projeto aprovado ontem à noite, em segunda e última discussão e votação, determina a execução do hino de Araçatuba na abertura das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara. A mudança no regimento interno foi proposta pelo vereador Gilberto Batata Mantovani, que declarou tratar-se de uma ideia antiga. Em 2001 eu já tinha esse projeto de minha autoria, de se fazer essa apresentação do hino de Araçatuba, né, quando eu fui vereador pelo meu primeiro mandato. E também tinha o hino do Expedicionários, que era da autoria do vereador Cinti. Mas houve a compilação das leis e essa lei em si, ela se perdeu aí pela casa. E esse ano foi feito uma produção linda, maravilhosa do hino de Araçatuba, pela Câmara Municipal, pela TV Câmara, né, com apoio aí também da cultura, né, do município, e ficou lindo, ficou maravilhoso, porque além de tocar o hino da cidade, mostra também as belezas que Araçatuba tem. E isso não foi feito, gente, para ficar na gaveta, para ficar sem tocar em lugar nenhum. Então nós produzimos, nós criamos, né, uma mega produção em cima disso aí. Eu acho que a gente tem que apresentar para a nossa população, para que ela possa, né, apreciar. A vereadora Tiesa pediu a palavra para relembrar a autoria do hino de Araçatuba. Apenas para lembrar que a autora do hino é a professora Sara Pereira Barbosa, que faleceu há alguns meses aqui em Araçatuba, professora de geografia muito querida, do tempo do IE. Segundo o vereador Cláudio, uma das melhores professoras de geografia, e o maestro Rabi também, os dois foram meus professores no IE, quando eu comecei assim, lá no primário, ginásio. Então, só para lembrar que são eles os autores do hino, e ficou muito bonito mesmo o vídeo com esse hino. Quem também falou sobre os autores do hino de Araçatuba e elogiou a sua divulgação foi o vereador Doutor Almir.
Professora Sara Pereira Barbosa foi minha professora, década de 80. A gente tinha uma amizade muito grande, até depois que eu fui eleito aqui, nós ainda andamos conversando. Ela estava adoentada. O maestro Zé Raab também, ele dava aula no IE, e eles faziam grandes produções lá. E ela que escreveu a letra, e o maestro Raab colocou a música. E realmente essa produção que foi feita aqui pela casa em relação ao hino ficou muito bom e tem que ser apreciado. E a melhor forma de levarmos para os araçatubenses seria estar passando aqui. O último item da pauta, assinado pelo vereador Lucas Zanata, foi rejeitado pelo plenário. A matéria que previa a leitura na íntegra das respostas aos requerimentos de informações oficiais durante as sessões recebeu 7 votos favoráveis e 6 contrários. Para ser aprovada, a proposta precisava de no mínimo 8 votos, por isso ela acabou arquivada. O autor do projeto, o vereador Lucas Zanata, esclareceu a intenção da propositura, considerando a fiscalização a principal função do vereador. Nosso instrumento mais eficaz e poderoso de fiscalização, do qual a nossa função mais importante como legisladores, a despeito do nome legislar, mas a nossa função mais importante é a fiscalização. Quando nós lemos aqui os requerimentos, e muitos são motivos de debate, a prefeitura ela tem um prazo para responder, existe uma legalidade, uma força nesse documento. Mas mais importante que o questionamento, eu não tenho dúvida, que são as respostas. Eu pretendo com esse projeto que as respostas que vêm à casa sejam lidas, que elas sejam lidas na íntegra aqui. Para o vereador professor Cláudio, o projeto é desnecessário. No artigo 137, parágrafo 11, fala: após a leitura das respostas aos requerimentos de informações oficiais, fica facultado ao vereador, autor do requerimento, usar a palavra por até 3 minutos para a consideração que julgar necessárias. Então, se o vereador faz um requerimento de informações oficiais, o prefeito manda a resposta, o autor do requerimento já pode ler a resposta. Já tem essa faculdade aqui no nosso regimento interno. O vereador Dr. Almir ponderou que o projeto não obrigava a leitura das respostas aos requerimentos de informações. Na prática, como está o regimento, existe a possibilidade do vereador poder pedir um pela ordem e pedir a leitura, para que se faça a leitura da resposta que a prefeitura encaminhou. E depois abrir-se uma discussão, obviamente, se ele pedir para poder fazer essa leitura, abre-se uma discussão. Em relação a esse item criado neste projeto, ele não é obrigatório. Eu não entendo aqui, ele não está falando que está obrigando aos autores 5 minutos, aos demais vereadores 3, para discussão de resposta de requerimento de informações oficiais. Então, eu acredito que aqui também está dando uma possibilidade de os autores se utilizarem da palavra. Mas, na prática, como é que vai ser? Vai ter que pedir um pela ordem, porque não está obrigando aqui. Então, se aqui fosse obrigatório a leitura e fosse obrigado que essa resposta fosse lida, mas não é o que está aqui. Não está obrigando. A vereadora Tiesa, que também votou contra a proposta, informou que todas as respostas aos requerimentos de informações são disponibilizadas na internet. No sistema da prefeitura tem todas as respostas dos requerimentos. Qualquer vereador que quiser a resposta do requerimento de outro vereador, entra no sistema e acessa. Eu faço isso com regularidade. Então, eu penso assim, a gente pedir, obrigar a leitura do requerimento, além de muitas respostas serem super extensas, aqui foi dado exemplo pelo vereador Cláudio, eu pedi um pelo 116, tinha 9 páginas, com quadros, tabelas, muito difícil de ser lido. Ainda tem essa possibilidade, porque, na verdade, quando se aprova um requerimento aqui, ele deixa de ser do autor, ele é o requerimento da casa. Por isso, todo mundo tem acesso a ele no sistema. O vereador Dr. Flávio Salatino encerrou o debate antes da votação, opinando pela pertinência do projeto. Hoje, para quem nos ouve entender, o que o Lucas está querendo, ele quer dar publicidade
as respostas. E cada um pode pedir isso de acordo com a sua intenção, com a resposta do seu requerimento. Correto? E a questão que eu vejo de maior pertinência é de podermos discutir essas respostas. O regimento hoje ele dá um tempo para o autor discutir. Ponto final. Acabou. Aí teremos que pedir pela ordem para... Exato. Exatamente. Então, acho que tinha que ser repensado, Lucas, nesse sentido. O autor tem tantos minutos e os demais colegas tantos minutos a menos. E devido ao aniversário de 111 anos de Araçatuba, na segunda-feira, dia 2 de dezembro, a próxima sessão da Câmara será realizada excepcionalmente na terça-feira, dia 3, a partir das 7 horas da noite. Rádio Câmara Online. Dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença. De coração em coração, de doação em doação, de coração em coração, de doação em doação. 3 de dezembro é dia de doar. Todas as organizações da sociedade civil agradecem. 3 de dezembro, quem tem coração doa, quem doa transforma. Doa Araçatuba, por uma cidade mais generosa. Acesse o site doaracatuba.com.br e saiba como ajudar. Apoio Câmara Municipal de Araçatuba. E na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, será realizada a campanha comunitária Dia de Doar. Araçatuba participará do movimento pela primeira vez com a ação Doa Araçatuba. A mobilização foi instituída na cidade pela Lei Municipal número 8.248, aprovada neste ano pela Câmara de Vereadores. A gestora da campanha, Zilá Moreira, participou da sessão de ontem à noite para divulgar as atividades que serão realizadas com o objetivo de promover a cultura de doação. O Dia de Doar é uma campanha internacional que acontece em todo o mundo, sempre após a quinta-feira de ação de graças, né? O Dia de Ação de Graças. Nesse dia vai ser o dia 3 de dezembro. Então, é intitulado o Dia de Doar, né? Aqui em Araçatuba, nós colocamos como Doa Araçatuba. Então, esse Dia de Doar, ele vem para estar fomentando a cultura de doação, a generosidade e a solidariedade entre as pessoas. Nós pensamos que esse é o momento exato para estar se fazendo isso, né? Logo que se teve a ideia de trazer a campanha, eu pensei, nossa, é próximo ao aniversário da nossa cidade, né? Então, é um presente que nós podemos, né, estar dando para a nossa comunidade. A presidente da mesa diretora, vereadora Tiesa, anunciou a participação da Câmara na campanha Dia de Doar por meio da arrecadação de produtos de limpeza e de higiene pessoal entre servidores e vereadores. A Câmara de Araçatuba, da mesma forma que em outras campanhas, coloca à disposição o seu lugar para participar desta campanha do Dia de Doar, que vai ser 3 de dezembro. Coincidentemente, nós tivemos recentemente o pedido da comunidade luso-brasileira de Araçatuba, que é o Lar São João, que nos pediram esses materiais, produtos de higiene pessoal e de limpeza. E aí nós estávamos justamente acertando a campanha do Dia de Doar quando chega essa solicitação. Então a gente achou que era aí o universo conspirando a favor, e tudo que arrecadarmos aqui de produtos de limpeza e higiene pessoal, nós este ano faremos a doação para o Lar São João. Todas as ações geradas pela campanha Dia de Doar estão no site www.doaracatuba.com.br. Acesse e saiba como ajudar. O Dia de Doar surgiu nos Estados Unidos no ano de 2012 e chegou ao Brasil no ano seguinte. Hoje, a campanha é realizada oficialmente em 55 países, mas ações isoladas já acontecem em mais de 190 nações. Rádio Câmara Online. Som
alto, quem não se incomoda? Em Araçatuba, as reclamações por perturbação de sossego público são muitas. E com o advento da Lei Municipal 8.163 de fevereiro deste ano, que elevou a quantidade de decibéis para sons produzidos em estabelecimentos comerciais e de diversão pública, os problemas também aumentaram. Quem falou sobre o assunto ao Rádio Câmara foi o vereador Lucas Zanata. Confira agora na entrevista do dia com a repórter Suzy Faria. Agora no Rádio Câmara, entrevista. O vereador Lucas Zanata foi o único que votou contra a Lei Municipal 8.163, que alterou o Código de Posturas do município, igualando em 85 decibéis o nível máximo de som ou ruído produzido pelos estabelecimentos comerciais e de diversão pública da cidade, ao que já era permitido por igrejas e veículos. O parlamentar é o entrevistado de hoje do Rádio Câmara para falar sobre esse e outros assuntos. Boa tarde, vereador. Inicialmente, por que o senhor foi contra essa mudança na época? Bom, boa tarde. Eu fico feliz de estar aqui podendo falar desse assunto, porque esse assunto, na verdade, ele é muito relevante. 85 decibéis é um absurdo até para a igreja, e olha que eu sou evangélico. 85 decibéis na legislação trabalhista, ela causa insalubridade. Que dirá no momento que a pessoa está ali na sua casa, no seu momento de descanso. Então foi uma lei feita para favorecer bares, eventos, e com um agravante seríssimo, que não havia horário, quer dizer, se 85 decibéis pode adentrar à noite até amanhã, né? Agora, a lei é ilegal, isso que me chama a atenção. A lei é ilegal porque há matéria de lei superior que fala totalmente o contrário disso. Na verdade, eles permitem que chegue após as 19 horas às 55. Então, entenda bem, se você tem uma lei superior, tá, que permite, e até me desculpa, faço uma errata do que eu falei, 45, porque 55 é de dia. Você tem uma lei que extrapola totalmente aquilo que já foi estudado pela própria Organização Mundial da Saúde e cria um transtorno enorme para os moradores. Então, você tem uma lei que ela está em total desconformidade com lei maior, com lei federal, com lei estadual. Ela cria uma situação de desconforto pelo barulho em excesso, que no caso, como eu já disse, da lei trabalhista, ela trata esse volume, esse ruído como insalubre, e você vai ter uma discussão, havendo uma lei municipal, dando legitimidade, uma aparente legitimidade, para alguém que está irregular. Então, assim, foi de um absurdo quando se votou essa lei. Eu percebi que os colegas, assim, os autores da lei não quiseram discutir. Eu pedi para que a lei fosse discutida para mais de uma semana, que ela fosse adiada para ser discutida na próxima semana. Os autores não quiseram e os outros colegas, pelo jeito, não perceberam. Então, assim, nós criamos aí um imbróglio, uma questão totalmente difícil de lidar, porque o infrator vai dizer que ele está em conformidade com a lei. Sim. E o assunto realmente está em debate neste momento, né? O Ministério Público de Araçatuba já pediu à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. E o senhor, como vereador, também tem tomado providências para reduzir ou tentar reduzir todo esse barulho? Bom, a questão é o seguinte, muitas pessoas começaram a me procurar, porque quando o meu voto foi o contrário, foi o único contrário, e aí eu sabia que precisava criar um grupo de pessoas, porque o que eu percebi? Havia donos de bares, pessoas interessadas aqui na votação, que se uniram, fizeram um lobby para que isso passasse. E, ao mesmo tempo, você tem um cidadão que, na verdade, não sabe quem que é o outro cidadão que está passando pelo problema igual dele da cidade. Então, foi um tempo de você poder conversar com as pessoas, entender os pontos. Aí, nós tivemos uma reunião na Polícia Militar, falei com o Coronel Motoca, depois falei com um pessoal que ali atende, que tem ali uma mesa de conciliação. Nós temos, em média, 3.300 casos por ano em Araçatuba e vários pontos de reclamação. Porque não é só a madrugada, você tem aos domingos, essas tal casas de recreação que a pessoa faz dentro do bairro e ali o som alto vai o dia inteiro e o domingo de descanso dos vizinhos acaba. Você tem outro problema também, que o fiscal de posturas do município não trabalha à noite e nem nos finais de semana, a não ser que haja ali um plantão, mas que não ocorre sempre. E hoje ele é o responsável por essa fiscalização. E ele é o responsável, então ele vai usar a lei municipal, que é essa lei que autoriza, ao mesmo tempo que ele conhece a lei federal e a lei municipal. E aí o policial, que é a PM, que faz as maiorias das ocorrências perante a noite, ele não tem o equipamento para medir.
Então, assim, nós estamos estudando até a possibilidade de haver um empréstimo de equipamento, nós temos que tentar uma delegação de função, porém, a lei vigente que permite a delegação de função, ela também estabelece um valor a ser pago para esse policial fora do horário, é algo impraticável. Então, me reuni com pessoas de condomínio, tem o pessoal aqui no centro, questão da Praça Getúlio Vargas, tem pessoas nos bairros, tem pessoas na cidade inteira. Esse é um problema, vamos dizer, geral. Ele não é relativo a um bairro ou uma região, é a cidade toda. E eu fiquei nessa hora pensando, né, estávamos preparando essa reclamação no Ministério Público, e aí eu fiquei sabendo, grata ação do Ministério Público, essa DIN. E então, essa delegação de função, ela pode partir aqui da Câmara por meio de um projeto? Esse projeto é de iniciativa da Prefeitura? Da Prefeitura. Não tem projeto a questão aí, tem é que ser convênio. Então, é essa que está a grande discussão, porque pela Prefeitura, uma lei hoje, ela teria que ser contratada esse policial. Não é esse o meu interesse. O interesse é que o policial, a viatura que atende essas 3 mil, assuma essa função. Agora, a questão que eles alegam, e me atenderam muito bem, a PM deu assim, viu com muito bons olhos isso, foi de não terem o equipamento para medir. Eu não sei o nome desse equipamento. Decibilímetro. Decibilímetro. Difícil, é decibilímetro. E eles não têm o equipamento. Então, uma questão, eu sei que a Prefeitura tem 2. Então, nós estamos estudando juridicamente como que é possível que a Prefeitura empreste para que eles usem e façam ali a atuação. É uma prova. Então, eles ali vão produzir a prova do uso excessivo, do volume, do nível. E, lógico, nós temos que derrubar essa lei até para não dar nenhuma margem para erro, porque a lei em si já é ilegal. Tá certo. A questão, então, está sendo estudada. Alguma solução aí tem que aparecer. Sim, é porque, assim, seria muito fácil só fazer uma indicação para o prefeito. Eu preciso ter um instrumento perfeito para que isso ocorra e tenha seus efeitos. Outra questão que eu gostaria de abordar com o vereador nesta entrevista é que na pauta da sessão ordinária desta semana consta um requerimento de informações oficiais de sua autoria sobre os ecopontos da cidade. E a gente já sabe que não é a primeira vez que o senhor questiona a administração municipal sobre esses pontos de coleta de objetos e de materiais que não devem ser descartados no lixo comum. Quais são os questionamentos, quais são os problemas dessa vez, Lucas? Bom, nós temos que entender, o ecoponto é um baita projeto, eu sou totalmente favorável à existência dos ecopontos, então meu questionamento é sobre a funcionalidade dele. Tá? Todos foram maioria nesse sentido. O que ocorre? Eu recebi reclamações, como por exemplo, uma pessoa que entra com uma carroça, tração animal, ela não tem problema com volume. Uma pessoa que entra com uma carroça, com uma carreta motorizada, ela já tem uma limitação de volume. Está criando um mercado secundário do qual, ou o bom favor do carroceiro de pôr parte do material do carro ali, da carreta, tração móvel, veicular, leve para dentro essa diferença. E há uma questão da cubagem. A cubagem é muito pequena para alguém que está usando um automóvel, está usando um veículo. Cubagem, se eu não me engano, de 1 metro ou 3 metros cúbicos, agora não me recordo. Porém, é muito pequeno, eu lembro a medição que nós fizemos. Então, está criando uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque as pessoas trabalham, aí elas vão fazer o descarte. Um problema que é normal, que eu acho que que tem que ser adequado, é que o ecoponto fica aberto até 6 horas. Essas pessoas trabalham normalmente até 6 horas. Então elas têm que muitas vezes se locomover com o carro cheio, cheio de entulhos ou restos de árvore ali, de poda, por dentro da cidade e chegar a tempo. Talvez abrir mais tarde para fechar mais tarde. Sim, porque provavelmente ninguém vai fazer no meio do dia um descarte. Ou logo no início da manhã. Ou logo no início da manhã. Aí você tem também uma questão que você chega lá, são caçambas. As caçambas também são limitadas e o espaço é amplo. E nós estamos tendo o caso da proibição de descarte devido a alguma pequena irregularidade como essa. O que ocorre? Você acha que o cara vai ficar com entulho em cima do carro dele dentro de casa? Não, ele vai jogar em algum lugar. E aí nós voltamos a ter os problemas que nós tínhamos, porém por uma ineficiência nossa. Ah, mas a regra é assim, ela deve servir a população e facilitar. Nós temos que adequá-las. Então, o meu requerimento vai nesse sentido. Houve reclamações, há um vídeo que eu vou postar. O cara estava com o carro carregado, porque ele estava com as bags, não foi permitido que ele fizesse o descarte. Havia local para fazer o descarte. Havia entulhos no chão. Então ele não seria o primeiro, ele faria ali, é muito mais fácil entrar um carro ali dentro, um veículo pesado, uma escavadeira, alguma coisa, não sei nomear certo qual máquina seria, mas ela poderia pôr isso dentro de um caminhão, pôr isso dentro de uma caçamba. Então, agora, e aí? O cara não descarta, você acha que ele vai levar uma bag cheia de entulho para casa dele? Ele não vai ficar com isso em casa, Até porque no outro dia ele vai trabalhar também.
Então, assim, nós temos que facilitar. Nós queremos uma cidade limpa. Sou totalmente favorável a que haja, assim, uma atitude dura contra os sujões, contra aqueles que jogam entulhos. Mas nós temos que facilitar, deixar um trabalho operacional. Então, meu requerimento só nesse sentido. Está certo. Essa foi, então, a entrevista com o vereador Lucas Zanata no programa Rádio Câmara Online de hoje. Obrigada, vereador. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Rádio Câmara Online. E termina aqui o Rádio Câmara Online desta terça-feira. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado pela sua audiência, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição online do Rádio Câmara.